tema que eu trago hoje para esse evento é evidências concretas do fenômeno OVNI no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu separei 3 casos clássicos para a gente ter uma ideia do que acontece. Então, o que tem de verdade aí, né, entre a troca de documentos metamateriais e EBs, né, entidades biológicas aí, extraterrestres ou seres desconhecidos, entre o Brasil e os Estados Unidos? Pode passar o próximo. Será que existe, né, algum acordo aí entre o Bolsonaro, Biden, outros países também? Eu coloquei alguns documentos aí só para a gente ter uma ideia, né, de que no passado, a partir da década de 50, já existiam alguns documentos norte-americanos que tinham um interesse forte em cima da pesquisa OVNI no Brasil. Então, coloquei ali uma ficha do projeto Blue Book, tem muito mais. Ali é um caso de 1959, que aconteceu no Rio de Janeiro, num observatório, no Observatório do Valongo. Alguns astrônomos viram um objeto estranho tal, e depois houve um interesse por parte dos americanos através do projeto Blue Book, né, que iniciou em 52, depois, teoricamente, terminou em 69, embora ele mudou de nome, e continua até hoje, tá? Até hoje existe. Então, ali uma fichinha do Blue Book, e ali uma outra ficha, ela é um pouco mais extensa, que fala a respeito de um caso que aconteceu em Canoas, em Porto Alegre, em 1967, e que o Vernon A. Walters, que é um brigadeiro de defesa de ataque norte-americano, ele estava na embaixada no Brasil e acabou comunicando esse avistamento que aconteceu no dia 18 de março de 1967, era um C-47 que estava sendo pilotado pelo capitão Puguei e o capitão Yackel. Ronald Eduardo Yackel está vivo ainda, eu estive no apartamento dele, entrevistando ele, coletando algumas informações a respeito disso. Inclusive, ele chegou a colocar num livro, bem assim, superficialmente, esse avistamento, que aconteceu com uma tripulação de mais de 20 militares dentro desse C-47, e o objeto ele ficava transitando entre uma asa, depois a outra asa, e isso foi comunicado nesse documento do Departamento de Defesa norte-americano, do DIA. Tá? Então, 67, coloquei um de 59, um de 67, tem coisa de 77, por exemplo, a Operação Prato, né? Houve um envolvimento americano também, sempre tem. Na década de 80, se a gente for lembrar da Noite Oficial dos OVNIs, tem também alguns telex que foram trocados de Brasília com o Departamento de Defesa norte-americano também, citando o caso. A gente sabe que teve mais coisa aí, mas pelo menos um desses telex, fax, vazou, está liberado através do FOIA, né, Lei de Liberdade de Informação, e coloquei aí também um outro documento que a gente localizou de 66, assinado pelo John Willis Tutil, que é um embaixador também, e ele pesquisou um caso lá no Nordeste, em Sergipe, em 1966, que teria acontecido no dia 28 de outubro de 66, e depois ele divulgou isso aí para o governo norte-americano. Então veja que assim, existe muito documento, eu tenho pilhas e pilhas de documentos aí que comprovam esse envolvimento norte-americano e o interesse nos casos brasileiros. Então a gente falou de documentos, né? Agora tem alguns documentos que às vezes abordam algum tipo de metamaterial. Tem esse documento do projeto Blue Book que fala de um metamaterial bem conhecido, que é o caso da explosão do OVNI de Ubatuba, onde foram colhidos fragmentos, mas não só fragmentos, um pedaço grande também do disco voador que foi levado também pelos americanos. Isso naquela época, em 57. Ali a gente vê lá Ubatuba Beach, né? 57, então, sobre o caso
de Ubatuba. Embora o caso de Ubatuba já rodou França, Estados Unidos, já foi para a NASA, Caltech, que é um laboratório de análise, universidade francesa, Universidade de Stanford nos Estados Unidos, enfim, ele abrange uma série de análises e até hoje o interesse é grande nesse caso específico do Brasil, embora tenha outros casos pouco conhecidos. Pode passar o próximo. A gente colocou aí também um outro pedaço de documento norte-americano, do Blue Book também, que fala a respeito de um caso que aconteceu em Leme, no mesmo ano que aconteceu a explosão do OVNI de Ubatuba. E esse de Leme, ele chega a citar ali que teria ido para São José dos Campos, né? Foi falado aqui, né? São José dos Campos é a nossa área 51 tecnológica. Tudo que diz respeito a fragmentos ou naves que caem aqui estranhas vai para lá primeiro, para depois ir para os Estados Unidos. No caso de Varginha específico, não foi assim. Ele foi direto, de Campinas para Barreira do Inferno e dali já foi para a área 51. Tá? Então foi diferente, porque era uma exigência, eles queriam tirar esse negócio rápido daqui. Mas no caso de Leme, houve essa passagem em São José dos Campos. A gente está vendo só documento por enquanto aí, né? E falando já alguma coisa de metamaterial. Mas daqui a pouco a gente vai chegar no cerne da palestra. Esse aí é um outro documento da embaixada que foi liberado agora, em 2021, no finalzinho de 2021, pelo FOI, a Lei de Liberdade de Informação. São vários documentos, eu botei só uma página, e fala a respeito da queda de uma nave, de um disco voador, um objeto voador não identificado, que teria caído entre Curitiba e Santa Catarina, e aí uma base aérea de Curitiba foi lá resgatar esse negócio, aí levaram esse objeto para São José dos Campos, para o CTA, né, o DCTA, e de lá, através de um acordo que já existia, foi encaminhado para a NASA. Tá? Então já tinha esse acordo. Isso é de 66. Veja que a nave teria caído no dia 6 de maio de 1966. Eu tentei procurar isso através da Lei de Liberdade de Informação no Brasil, pedir alguma coisa, seja para São José dos Campos, seja para a Força Aérea que esteve envolvida, mas nenhum desses órgãos me responderam à altura ou liberaram alguma coisa. E entendam que existe o acobertamento de informações até hoje, mesmo sendo um caso antigo, ele ainda está classificado como ultra secreto numa microficha, ou seja, da década de 90 para cá, a gente já tem muita coisa informatizada dentro da área de inteligência da Força Aérea, do Exército, da Marinha. A Marinha está até mais atualizada com isso daí, mas no caso da Força Aérea, tudo que é anterior, por exemplo, se a gente pegar aí coisa da década de 60, 50, 40, está tudo em microficha. Microficha, não sei, pode ser que alguns mais novos não saibam nem o que é isso, né? É uns plastiquinhos, e aí fica um negócio minúsculo, você enfia numa máquina, aquilo amplia e depois você consegue imprimir, né, esse material. Então, muita coisa de 1957, do caso de Ubatuba, está em microficha. E esse caso específico, provavelmente, esteja porque um militar amigo meu lá falou que está lá. Só que eles não liberam, eles falam que isso não existe. Né? Sempre dão essa resposta, assim, descabida, dizendo que o material não existe. E aí, mesmo que você suba as instâncias, pedindo a liberação do material, mesmo provando, mostrando que em algum momento isso aconteceu, as instâncias superiores, elas usam do subterfúgio de falar que, como o órgão principal, ou seja, o Comaer, né, o Comando da Aeronáutica, disse que não existe esse material, ou que foi destruído, qualquer coisa assim,
eles entendem que o ente público, o órgão público não mente. E a partir dessa afirmativa, eles dizem que não tem nada para... Se o ente público falou que não tem, é porque não tem, mesmo que tenha. E tem. Né? Porque o que foi liberado no Arquivo Nacional de documentação, quem já entrou lá para fuçar e tudo mais, você vai ver só classificações mais rasas, né? Ou às vezes vai encontrar talvez algum secreto, mas que já era da boca do povo, por exemplo, caso de maio de 86, alguma coisa da Operação Prato que foi classificado como secreto, apesar que nem tudo foi liberado, mas é tudo coisa mais rasa, de confidencial, sigiloso que está disponível. O secreto e o ultrasecreto não foi liberado. E eu entendo que não vai ser liberado tão cedo. O próprio brigadeiro Pereira, né, quando a gente conversou com ele afirmou, a gente teve uma conversinha do lado, né, e ele tinha falado que foi liberado só esses graus de sigilo mais rasos. O secreto e o ultrasecreto, não. Tanto é que quando o Celso Russomano teve lá no Condabra, antigamente chamava Condabra, agora é Comai, né? Eles ficam mudando de nome propositadamente para que esses arquivos, né, aí vai mudando, leva para cá, leva para lá, e aí você não consegue ter acesso mais, porque o órgão extinguiu, então eles dizem que destruiu, mas esse tipo de material eles não destroem, porque é informação tecnológica, é informação biológica que pode levar a algum avanço científico de alguma forma, e isso acaba ficando restrito a alguns militares de alta patente que têm acesso lá. E até o acesso, quando ele acessa aquele negócio, fica registrado que ele acessou no dia tal, na hora tal, e principalmente quando tem agora esse material digitalizado, aí é muito mais complicado, né, esse tipo de acesso. Por que o cara está acessando? Por que está xeretando aí? Né? Foi pedido alguma coisa para mexer ou não? Além dos acordos norte-americanos, que tem coisa que eles não querem nem mexer, porque se mexer pode dar até guerra, né? Porque está lá no acordo. E aí por isso que o negócio é tão grave, né? A gente nem imagina, a gente como ufólogo não sabe o que acontece nesse meandro aí militar. Então esse caso aí, infelizmente, acredito que jamais a gente vai ter alguma coisa, a não ser que aconteça alguma coisa no país, ou se libere e reconheça o fenômeno oficialmente de alguma forma, aí a gente vai ter talvez aí a liberação ou não desse material, mas tem muita coisa, tá? E nesses arquivos ultrasecretos, secretos. Então São José dos Campos é a nossa área tecnológica. Existe um acordo entre os Estados Unidos e Brasil, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas o que acontece também? Às vezes os americanos utilizam-se de entidades privadas, tipo o Bigelow Aerospace, do Robert Bigelow, esse bilionário aí, que mexe com a parte espacial, e já foi liberado também pelo FOIA que ele recebeu bilhões de dólares para trabalhar num projeto de analisar metamateriais, inclusive criar um local para armazenar esse tipo de material. Depois o projeto acabou, tal, sei lá se passaram para outro, mas Bigelow até hoje em dia ele fala, mas abertamente, até com uma pitadinha de rancor, assim, de repente não ter ganhado mais aquela grana. Mas na época que ele estava ganhando esses dólares aí, trabalhando com isso, ele mandou pelo mundo todo agentes que eram funcionários, né, entre aspas, dele aí, para correr o mundo inteiro atrás de ufólogos que tinham metamateriais aí, porque eles estavam interessados nisso. A historinha, eles estiveram no Brasil no dia 29 de maio de 2009, a gente se encontrou no hotel Holiday Inn, lá em São Paulo, e ele mandou o Jim Johnson e o Douglas Kurt, são aqueles dois americanos. Ali eu estou com o meu cunhado, que é o Joseph Prado,
Ele foi porque ele fala bem fluentemente o inglês, então foi como intérprete, embora os americanos da Bigelow Aerospace tinham o tradutor ali também para conversar com a gente. E eles vieram com uma historinha meio furada, assim, tipo, olha, a gente está interessado nisso, então se você tiver e puder passar para a gente, e seria interessante, porque a gente está trabalhando lá no Bigelow Aerospace para ter um turismo espacial, para ir para a Lua, para Marte, e a gente, tendo esses materiais de OVNIs, de discos voadores, a gente vai poder trabalhar melhor isso e aplicar através de engenharia reversa nos foguetes para possibilitar esse tipo de coisa com mais agilidade, mais rapidez e segurança. Ok, como eu sabia que essa entidade já vinha patrocinando a MUFON, que é uma entidade duvidosa, né? No passado teve alguns dirigentes bem duvidosos, e a MUFON recebia $10 mil desse pessoal por mês, para aplicar em pesquisa e passar tudo para esses caras. Eu, como não sou bobo nem nada, eu falei para eles, tudo bem, eu posso até passar para vocês, mas quanto vocês estão dispostos a desembolsar para que a gente faça a pesquisa no Brasil, viagem daqui para cá, etc. e tal. Estava até assim animado para fazer alguma coisa desse tipo, sei lá, se eles falaram, dou $1 mil por mês, já era lucro, né? Porque sempre saiu a pesquisa, o recurso financeiro do nosso bolso, então seria algo interessante, porque no Brasil a gente não tem esse incentivo financeiro, seja de governo, seja de qualquer outro órgão, é tudo muito penoso, né? Quem é ufólogo, até das antigas aí, sabe do que eu estou falando, e os próprios novos mesmo sabem disso. E aí o que aconteceu? Eles falaram que você passa para a gente e tal, e a gente comunica dos resultados, mas não queriam dar nada. Aí eu falei, filhinho, então pega a malinha e volta para os Estados Unidos. E eles ficaram meio assim, tal, voltaram para os Estados Unidos, me ligaram, depois ficaram mandando e-mail insistindo, mas viram que não ia dar negócio. Eles voltaram e foram assediar outros ufólogos no Nordeste, atrás desse material. Por exemplo, o Reginaldo Ataíde, que tinha lá uns fragmentos, né, quando era vivo, e outros ufólogos. Pode passar o próximo. Eles tiveram também na região de Sobral, no Ceará, em 2009, 2010, onde eles ficaram sabendo que a nave tinha passado num local lá e deixado fragmentos, né? Na hora que ela arranhou, ficou uma fuligem ali, alguma coisa. Então eles foram lá para coletar, tinha casos de seres, de pessoas que tinham filmado, foi articulado também, não só em Sobral, mas em Canindé, no Ceará, um delegado de polícia para acompanhar a equipe do Bigelow, e depois entrou no esquema até um pessoal da ABIN. Agora pergunta para mim se você procurar esses documentos dentro da ABIN, você vai achar alguma coisa. Não acha nada, né? Embora muitas pessoas que trabalharam nisso lá atrás falam, não, teve até inclusive uma reportagem na TV lá do Ceará, e aí saiu uma matéria do delegado falando da presença deles lá, etc. e tal. Eu cheguei a conversar com das pessoas ali que era da delegacia e que facilitou tudo isso. Ela confirmou. Hoje ela não quer falar mais no assunto, deve ter dado ruim, porque depois eu comecei a pedir também via LAI, né, SIC, Serviço de Informação Cidadão, essa documentação, e aí só deu dor de cabeça para mim, né? Não recebi nada também. Mas eles só escondem. E quando tem a ABIN no meio, esquece. Tá? Esses caras aí entram chegando, apagando o que tem que apagar, levando o material, desinformando, que é uma tática de contra-informação que está normatizada dentro do meio militar. Quem é militar, se tiver algum militar, ele sabe do que eu estou falando. E é assim que funciona, principalmente nesses casos em que os americanos, de alguma forma, seja militarizada, seja civil, disfarçado, entra na jogada. Por exemplo, a gente teve também o Bob Pratt,
né, que era um jornalista. Vários jornalistas que estiveram no Brasil amando desses americanos, muitas vezes vinham de bonzinho, parecia que era alguma coisa, mas estavam ali só chupando, só pegando aquilo que a gente tinha de melhor dentro da pesquisa ufológica. Isso não acontece só no Brasil, em outros países também aconteceu de forma igual. Pode passar o próximo. Então, como é que chama esse acordo norte-americano e brasileiro? Ele tem um nome, é MPEP, Military Personnel Exchange Program. Era um programa que foi criado, ele existe, está em vigor até hoje, e que era de troca de informação e até troca de pegar um militar brasileiro, levar para os Estados Unidos para fazer alguma coisa, trazer o militar dos Estados Unidos para ficar aqui. Só que entrou na jogada o negócio do OVNI, principalmente a partir do caso de Feira de Santana. Qual que é o caso de Feira de Santana? Em 1995, a gente teve aí uma queda de uma nave numa espécie de açude, um lago, que tinha numa fazenda ali, junto com duas criaturas. Uma estava morta, a outra estava viva. A nave estava aberta, né? O fazendeiro conseguiu pegar uma das criaturas, prender dentro de casa, chegou o exército, levou tudo isso, teve o envolvimento da Marinha, teve envolvimento também da ABIN, né, que chegou lá, e os americanos não podiam faltar nessa, também vieram para cá. Então vamos entrar agora na palestra, né? Isso aí foi só um preâmbulo para a gente, né, aquecer um pouquinho. Então vamos falar de evidências concretas. Pode passar para frente aí. Primeiro caso que eu queria assim relembrar, né, com vocês, o caso da chuva de prata em Campinas em 54, né, que aconteceu no dia 13 de dezembro de 1954, em pleno dia, na rua Major Solon. As pessoas viram 3 objetos, pode passar o próximo, viram 3 objetos em forma de triângulo assim, e elas em determinado momento começaram a soltar uma chuva prateada, né? E essa aí é uma foto de um desses metais, talvez seja assim, os ufólogos aqui presentes, eu não sei se vocês conheciam essa foto. Eu não conheci, foi muito difícil para conseguir essa foto. É um dos fragmentos aí que foi parar na mão dos militares da Força Aérea Brasileira. Quer ver? Passa o próximo aí. Tem um documento, esse documento aí antigão, da Divisão de Proteção ao Voo, DPV, da Força Aérea Brasileira. Naquela época eles fizeram esse fax aí, pedindo para o Correio do Povo, que tinha esses fragmentos, para entregarem para um determinado militar da Força Aérea, tá? Então isso aí foi entregue para análise, né, para alguma coisa. Agora, procura lá no Arquivo Nacional, vê se vê alguma coisa a respeito desse caso. Não, porque é ultra secreto. Esse caso provavelmente está na microficha. E, pelo que eu fiquei sabendo, depois foi alguns fragmentos para os Estados Unidos também, porque existem análises que foram feitas nos Estados Unidos que confirmaram as análises do doutor chamado Visvaldo Maffei, que ao analisar esse chuva de prata, descobriu que o material era 88,91% estanho puro. O Cifet, que é um grupo de Campinas, lá, né, um grupo ufológico de Campinas, ele chegou a fazer outras análises em outras amostras, porque o material ele impregnou nas frestas das calçadas. Então caía aquele negócio prateado quente e solidificava no chão. Então muita gente pegou, né, ia com a faca ali e arrancavam os bloquinhos depois que ficou frio, né? Porque o negócio estava quente, fervendo lá, né? E esse material começou a ser mandado embora. O Cifet fez uma análise, deu 94% puro. Agora vocês falam, estanho tem na Terra. Mas assim, é besteira a gente pensar que
as naves espaciais aí, os OVNIs, os discos voadores, eles são feitos de outra coisa. Não são. Eles são feitos dos mesmos materiais que constam da nossa tabela periódica. Se achar alguma coisa diferente, pode ser que haja, mas é muito difícil, porque o mesmo ferro que corre nas nossas veias é o ferro que cai num meteorito, num siderito, por exemplo, né? É o mesmo, só que vai ter uma composição mais pura ou menos pura, um isótopo diferente, que hoje está se analisando isótopos, a parte isotópica do material, principalmente dos metais, né? E de metamateriais e de supermateriais, já está se falando até isso. Então isso aí é um documento daquela época de Campinas, em que o militar foi até o quartel, até o Correio do Povo, Correio Popular, que era um jornal da época, para recolher, pegar esse material e levar para a Força Aérea. Quantos materiais desse não estão nas mãos em algum laboratório deles? Eu acredito que assim, a Força Aérea não tem um depósito adequado para isso. Então muita coisa acaba indo para os Estados Unidos mesmo, e talvez alguma amostra fique, mas vai para a ABIN, porque já me falaram que no subsolo da ABIN, que é extinto a SNI, lá é que tem as coisas mais consistentes que ficam, né? Porque muita coisa vai para os Estados Unidos mesmo, ou para outros países, tá? Pode passar o próximo. Essa chuva de prata também, algum tempo atrás, a gente esteve lá em Campinas com Pablo Villarrubia, junto com o professor José Carlos Vieira, da Rocha Vieira, e ele tinha um pedaço desse material que o Cataldo Bove, que era um ufólogo de Campinas, antigão lá, já falecido também, ele tinha esse pedaço, que é aquele pedaço ali que a gente está com a caneta, e esse pedaço fisicamente ele existe, está guardado por esse professor lá em Campinas ainda, ele existe fisicamente. Eu cheguei a fazer um vídeo também no meu canal, está ali o endereço, canal Enigmas e Mistérios, tem um vídeo em que você pode ver o material, a gente vira na mão assim, é uma peça mais ou menos desse tamanho, que diz respeito a esse caso de Campinas. E não só os Estados Unidos fez análise também naquela época, mas foi feita análise na Suíça e uma análise na Alemanha. Como que a gente sabe disso? Existia um pesquisador chamado Walter Biller, né, que os mais antigos lembram, o Walter Biller da SBEDV, Sociedade Brasileira para Pesquisa de Discos Voadores, que era lá do Rio de Janeiro. E esse Walter Biller, ele recebeu um pedaço disso e levou para os laboratórios. E o Cataldo Bove tinha um cartão postal daquela época, em que o Walter Biller comentava: olha, já mandei o material lá de Campinas para análise no laboratório tal. A gente não sabe o que deu, mas provavelmente deve ter dado esse mesmo estanho em grau de pureza bem elevado, tá? Que pelo menos a gente não sabe o que é, se é algum combustível, algum detrito que é despendido pela nave, se estava tendo algum problema e despendeu aquela chuva de prata, algum efeito, não dá para saber o que é, mas que é proveniente de um objeto voador não identificado, aliás, 3, né? Porque foram vistos 3 objetos voadores não identificados, isto é. E os americanos se interessaram por isso. Pode passar a próxima? Então, teve envolvimento americano? Sim. O material foi levado para os Estados Unidos? Sim. E houve acobertamento no Brasil e nos Estados Unidos? Sim. Nesse caso aí. Existem, talvez, ainda pessoas vivas daquela época que lembram desse fato. Eu lembro que quando o caso fez 30 anos, o Correio Popular resgatou algumas informações daquela época e entrevistou pessoas que já estavam velhas, que estavam presentes e lembravam do fato. Então fizeram uma matéria depois de 30 anos para relembrar esse fato que aconteceu em Campinas. Não só em Campinas, mas teve vários
outras chuvas, né, que aconteceram aí provenientes de objetos voadores não identificados. Vamos para frente. Vamos falar do caso da explosão do OVNI de Ubatuba. Vou trazer algumas coisas diferentes aí para vocês, algumas coisas já conhecidas. Eu me envolvi bastante na pesquisa desse caso, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1957, na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Naquela época havia 6 casas de pescadores e havia alguns turistas que às vezes iam para lá, principalmente em feriados ou finais de semana, em que eles iam lá para descansar, beber, pescar, né, passar um dia ali na praia, e era muito comum alugarem as casas de pescadores. Esse pescador aqui, ó, que vocês estão vendo de amarelo, ele foi uma testemunha da época que viu uma embarcação da Marinha Brasileira juntamente com outra embarcação de bandeira que ele não soube reconhecer, mas era estrangeira, provavelmente americana, recolhendo do fundo do mar o pedaço maior do OVNI de Ubatuba que explodiu. O que chegou na praia, né, que a maioria das pessoas tem, são os fragmentos que explodiram e chegaram até a areia, quentes ainda, foram recolhidos e depois encaminhados para o Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal o Globo carioca, e o Ibrahim Suede juntamente publicou a carta com informação. Em seguida, aquele rapazinho ali de terno, à esquerda, é o Dr. Olavo Fontes, um médico e ufólogo carioca, super conhecido. Ele era representante da APRO, que era uma entidade norte-americana chefiada por Jimmy Coral Lorenzi. Ele teve esse material em mãos e procedeu às primeiras análises no Brasil. Pode passar o próximo. Foi publicado em vários jornais, revista O Cruzeiro, daquela época. Ali a gente tem algumas pessoas, né, o Jimmy Coral Lorenzi, o Dr. Olavo Fontes, o Ray Craig, que era um inglês que chegou a publicar o caso também lá na Inglaterra, alguns fragmentos, né, alguns recortes de jornais que falavam a respeito dessa queda, dessa explosão. Pode ir para frente, mas tem muito mais coisas. Eu coloquei uma pincelada. Mais um outro jornal aí da época, Diário da Noite, Ciência confirma magnésio extraterreno do suposto disco voador de Ubatuba. Pode passar o próximo. Essa aí foi a primeira análise feita no Ministério da Agricultura por uma tecnologista química chamada Luísa Maria A. Barbosa, né? O que o pessoal conhece é aquele documento de lá. Esse aqui eu consegui posteriormente, que é inclusive manuscrito com a própria letra da tecnologista química, né? Que é a mesma coisa praticamente, mas para vocês saberem que esse documento, pelo menos, eles não foram apagados. Agora, outras análises que foram feitas em São José dos Campos, estas desapareceram. Que na verdade não desapareceram, eles não quiseram fornecer. Eu fui muito esperto em pedir o relatório anterior e o relatório posterior ao magnésio que tinha sido analisado. E eles inicialmente me mandaram essa análise e me mandaram a anterior e a posterior. Mas a que estava no verso de um livro, né, que dava para ver que era um livro que seria a do magnésio, eles negaram, falaram que não existia. Como que não existe se as folhas são numeradas, estava no verso, entendeu? Então não quiseram dar mesmo. Então foi analisado lá. A gente falou com o brigadeiro Hugo Piva, não sei se tem gente de São José dos Campos aqui, vai saber quem eu estou falando, não sei se ele é vivo ainda, mas o Hugo Piva ele chegou a confirmar, assim como outros militares que trabalhavam lá, que esse material passou por lá e foi analisado em São José dos Campos naquela época também, embora a gente não tenha esses laudos, infelizmente. Mas vamos para frente aí. Então, as primeiras análises foram feitas lá. Os fragmentos, alguns foram mandados para a APRO, e aí a Dow Química lá nos Estados Unidos já começou a analisar. Isso foi depois para a Universidade de Stanford, ficou lá. Uns outros fragmentos foram para a Universidade da França,
E 2 fragmentos maiores chegaram no Museu Ufológico Argentino, que é o Museu OVNI da Simondini, né? Da Andréa e da mãe dela, lá em Entre Rios, na Argentina. Eu estive lá para ver esse material, realmente um material leve, né? Foi analisado, é um magnésio de alto grau de pureza. Nas análises brasileiras deu como 99,9% de magnésio puro. Pode ir para frente. Essas aí são as amostras argentinas. Quem que esteve na Argentina atrás disso? Jacques Vallée, que trabalhava com quem? Peter Sturrock, que era da onde? Da Universidade de Stanford, onde está quem lá também? O microbiologista Gary Nolan, que fez análise isotópica no material de Ubatuba recentemente e agora está aparecendo em podcast, né, dando depoimento à torta e à direita. Ele não analisou só o de Ubatuba, ele analisou 12 amostras de fragmentos de OVNIs, sendo que dentre elas tem o caso de Ubatuba brasileiro. Então está ali uma das amostras, amostra B, mas tem a amostra A, amostra B, e as irmãs Simondini resolveram entregar isso para o Jacques Vallée. Eles pediam um pedacinho, ainda está lá o pedaço maior, mas ela deu uma raspada, mandou num tubo de ensaio e ele levou para os Estados Unidos. Pode ir para frente aí. Aí foi a vez que eu estive lá no Museu da Argentina, eu com as peças na mão também. A gente vai atrás, né? Até para checar, ver. Eu tinha dúvidas se tratava do mesmo material do caso de Ubatuba. E aí a história, ela bate. Uma das peças foi um marinheiro mercante que conseguiu um pedaço, e a outra história é que houve um congresso no Rio de Janeiro, onde o pesquisador Ojeda, argentino, encontrou-se com o Dr. Olavo Fontes, que tinha um pedaço ainda e passou para ele. E nessa época que ele passou esse material para o Ojeda, ele tinha sofrido a visita de 2 militares da inteligência, sei lá, que apareceram lá e queriam material, e ele disse que não tinha nada, né? Deu um perdido lá nos caras. Eu acredito que ele ficou com um pouco de medo e achou melhor colocar na mão do Ojeda esse material, e ele levou para a Argentina, ficou a vida toda com esse material, até que quando já estava velhinho, resolveu doar para o Museu OVNI, né? Então acabou doando para a Simondini. O que aconteceu? Próximo, o Jacques Vallée então levou para a Universidade de Stanford. Eles analisaram, fizeram uma análise isotópica com um equipamento bem moderno, e a amostra deu o quê? Que os isótopos do magnésio de Ubatuba, do OVNI de Ubatuba, era 30% diferente do magnésio terrestre. Ou seja, não é magnésio da Terra. Aí a gente, combinando a história, a gente vai entender que foi um OVNI que explodiu, realmente. Então quem tem hoje esses fragmentos tem um pedaço de OVNI na mão. É um metamaterial. O Gary Nolan, ele agora está desenvolvendo algumas pesquisas nesse material, porque ele ficou pensando, falou assim, caramba, quem faria algo desse tipo de mexer no isótopo do magnésio? Com que finalidade? Para que isso serve? Né? Então ele está agora já nessa pegada aí de entender isso. Ou o magnésio já era diferente, né? Quando foi utilizado na nave ali, de alguma forma. Então são conjecturas que a gente faz aí, que ele também está fazendo, porque hoje a gente consegue, manipular o magnésio, a gente consegue, né? Mudar o isótopo dele, consegue, mas é uma técnica extremamente cara e não tem o porquê. Por que você vai mexer no isótopo do magnésio? Não tem serventia nenhuma. Então é isso que não fecha no assunto, mas a certeza 100% absoluta é que aquele material não é da Terra, porque é um magnésio diferente. Se você pegar qualquer jazida de magnésio do mundo todo, não corresponde àquela amostra do OVNI que explodiu em Ubatuba. Por isso que é tão cobiçado esse tipo de material. Por isso que os caras
Bigelow vieram atrás de mim e foram atrás de outras pessoas, porque isso pode determinar um avanço tecnológico para qualquer nação que tenha isso, principalmente os americanos, que vão colocar ele num ponto mais à frente. Próximo. Aí é a apresentação do Jacques Vallée. Depois ele, dentro de uma comunidade científica, ele acabou apresentando o resultado, né, dessas análises, dessa diferença aí, principalmente na amostra B, né? Pode passar o próximo. Aí o que aconteceu? Teve um momento em que nós recebemos, lá no grupo que nós presidimos, esses fragmentos e uma carta de um filho de um ex-militar do Exército que esteve participando na coleta desse material. Eles coletaram mais, e o pai dele tinha guardado isso durante muitos anos, e esse cara, entrando na internet, viu um pedido que eu tinha feito no SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão. Aí ele entrou em contato e falou: para mim isso não tem serventia, meu pai falava desse negócio do disco que explodiu lá em Ubatuba, falou a vida inteira, mas meu pai é falecido. Mas vamos fazer o seguinte, pode ficar com esse material aí, e eu só peço uma coisa, eu não quero que envolva o nome do meu pai, já é falecido, foi militar do Exército, etc e tal. Eu falei: tudo bem. Aí peguei o material, pode passar o próximo, esses 4 fragmentos que ele me passou, e eu levei para a USP, porque eu não sabia se era pegadinha do malandro, entendeu? Eu não sabia se era pegadinha do Faustão, qualquer coisa assim, né? Então a gente fica, será que é do caso mesmo? Primeira análise que eu fiz foi no LCT, lá na USP, e a análise eu precisava saber se tinha uma alta concentração de magnésio. Se desse isso, bingo! Aí eu iria para análise quantitativa, fiz uma qualitativa e faria uma quantitativa para saber o percentual de magnésio ali. E aí eu fiz isso. Primeiro a quantitativa deu magnésio, depois eu fui para quantitativa. Pode passar o próximo. Ali está o Antônio, que é lá da USP, o meu cunhado também me acompanhou. Depois eles expediram um laudo, aí isso daí já foi feito no LCT, e foi IPT, LCT, foi um ou foi outro primeiro, um qualitativo, outro quantitativo, e no quantitativo deu 99,3, que também está dentro da faixa. O 0,07% era óxido de magnésio, era magnésio enferrujado. Como o negócio caiu na praia, devido à salinidade, aí até explica essa oxidação, ou mesmo o tempo, né, decorrido. Então tinha tudo a ver e era o material. Pode passar o próximo. Aí está o laudo do IPT também, que foi análise qualitativa, e depois a gente fez ainda outros testes, só coloquei um ali, do Paulo Anselmo Mattioli, que é especialista em meteorito, porque eu precisava saber se aquilo era meteorito ou não. E aí no laudo ele chegou à conclusão que não é meteorito, porque meteoritos que já caíram na Terra, que tenha magnésio na sua composição, geralmente são compostos com outros elementos químicos, por exemplo, níquel, estanfiodita, farigtonita, ferro, né? Então tem que ter isso, e não tinha nessa amostra. E pelo que ele me falou, ele falou assim, no máximo, o meteorito que já caiu que tem magnésio, ele tem 26% de magnésio. Jamais teria 99,3, 99,9. Ele falou, então, e aí análise estrutural de fora desses fragmentos, ele falou, não tem nada a ver com meteorito. Meteorito tem as suas características específicas. E eu consultei 2 especialistas em meteorito para descartar também isso. Então, é um pedaço de OVNI, né, que hoje nós temos aí. Pode passar. Ao longo dessa pesquisa, além dos depoimentos de pessoas que viram a nave caindo, uma série de coisas, que participaram do recolhimento disso, que participaram de análise, que levaram para os Estados Unidos, que levaram para São José dos Campos, eu consegui conhecer um professor
da FGV em São Paulo, que foi muito amigo do Peter Sturrock. Lembra que eu falei o Peter Sturrock, que trabalhou com Jacques Vallée e que depois passaram por Gary Nolan, que fez a análise isotópica? Então, essa galerinha, esse Peter Sturrock esteve no Brasil em 1985. E ele foi para Ubatuba junto com esse professor da FGV para pesquisar melhor isso. Então, ele acabou gerando um trabalho científico a respeito do fragmento de Ubatuba. Ele chegou a duas conclusões: ou é OVNI ou é meteorito. Como eu descartei meteorito, então só sobra OVNI, que na época ele não conseguiu descartar meteorito, porque havia uma história em Ubatuba que um meteorito caiu entre os anos de 1933 e 1934, na região ali. Então ele deixou como hipótese, pode ser que seja. Eu não acredito pelos depoimentos que eu tenho, as pessoas que viram a nave caindo e tudo mais. Então não tem nada a ver com meteorito, porque o caso aconteceu em 57, não em 1900, na década de 30, né? Foi depois. E aí, o que esse cara tinha? Eu comecei a fazer uma amizade com ele e descobri que ele tinha um dossiê, quando o Peter Sturrock esteve aqui, onde tinha inclusive outras análises feitas do material. Ali está algumas páginas, por exemplo, análise que foi feita na Caltech em 1982, análise que foi feita na NASA em 1981, né? Tem vários relatórios que estavam nesse dossiê desse cara da FGV, que o Peter Sturrock está vivo ainda, mas esse da FGV, quando a gente estava negociando de eu ir lá na casa dele e escanear esse material, ele morre. Aí eu falei, meu Deus, né, que azar, né? Mas eu esperei passar um pouco o luto, aí liguei para a filha dele e falei, olha, estava falando com seu pai, tudo, meus pêsames e tal, ele tinha um material assim, ele tinha prometido para mim. E eu tenho isso escrito em e-mail, que a gente estava trocando, né, de fazer esse negócio. Ele falou, você tem um e-mail? Eu falei, tenho, se você quiser eu mando para você, você vai ver. Seu pai, porque ela não tinha senha para entrar, né, o pai morreu. Aí eu mandei o e-mail, ela olhou e falou, vamos fazer o seguinte, deixa passar mais um tempo, eu vou te ligar, e aí você passa aqui, eu te dou essa pasta, vou localizar, você escaneia, mas depois você me devolve. Falei, tudo perfeito. E aí foi feito dessa forma. Depois de um tempo ela me ligou, eu fui lá, busquei, e aí, para minha surpresa, havia depoimentos de pessoas de 85 que eles chegaram a localizar sobre o caso, tinha muita coisa, e esses laudos que eram desconhecidos até então. Ou seja, você vê quanta coisa que acontece por trás de um evento que a gente não fica nem sabendo. Quantas análises foram feitas? Caltech é super importante e conhecida, né, no meio de análise, de tecnologia. A NASA, né, Universidade de Stanford, universidade lá na França, né, em Paris, que analisou esse material, e aí vai. Então pode passar o próximo aí. A gente tem também um vídeo no canal Enigmas e Mistérios, eu deixei o linkzinho ali. É um documentário que o meu filho fez lá em Ubatuba, né? A gente rodou, entrevistou um monte de gente, fomos nos locais, tudo, e contamos a história bem sintética, que eu trouxe um pouco mais para vocês entenderem um pouquinho de Ubatuba. Tem muito mais coisa para falar, mas o tempo não permite. Pode passar o próximo. Nesse caso, então, teve envolvimento americano por causa dos acordos, ou testemunha foi procurada? Sim. Material foi levado? Sim. Não todo, né? Mas uma parte foi. Houve acobertamento no Brasil e nos Estados Unidos? Sim. Tá? Então, sempre quando tem metamaterial, é desse jeito. Próximo e último. Caso Paraíba do Sul. Aconteceu em junho de 58. Por que eu trouxe? Tem casos novos? Também tem. Tem Caieiras, que aconteceu agora, em 2022. Tem Magé, né, Rio de Janeiro. Mas eu não quis trazer esses casos, porque esses casos, o véu de acobertamento é muito forte.
nesses casos mais recentes. Quando a gente vai mais para o passado, é mais fácil a gente adentrar e conseguir alguma coisa. Mas o que acontece muito recente é muito difícil, porque a segurança deles, o acobertamento está muito mais forte. Então, o caso Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, acontecido em 58, ele foi publicado inclusive em jornais, em boletins da SBEDV, do Walter Biller, e ele falava, né, tem a Lia, a professora Lia, junto com os alunos, viram o objeto passando, soltando aquela chuva. Ela, segundo ela, parecia uma limalha de ferro, meio prateada, que as crianças, na hora do recreio, né, isso foi de dia também, grudava na mãozinha delas, né? Era um colégio chamado Horácio de Melo, na região de Cavaru, em Paraíba do Sul, que é a zona rural, e lá as crianças estavam no pátio pegando aquele negócio. Ela ficou preocupada, mandou as crianças lavar a mão, né, e mandou já o faxineiro varrer aquele negócio. Depois acabou dispensando as crianças para casa. Uma delas chegou a levar um punhadinho e mostrou para a mãe. A gente tentou ir atrás anos depois para ver se tinha esses fragmentos, mas infelizmente a pessoa já havia morrido. E essa aluna, inclusive, o objeto chegou a focar a barriga dela, focar dentro o quadro negro na classe. Tem toda uma história por trás desse avistamento e desse objeto que desprendeu essa chuva metálica. Pode passar o próximo. O que a gente resolveu fazer? Apesar de passar dos anos, a gente foi até Paraíba do Sul, fomos até o Cavaru, como choveu muito essa substância lá, a gente resolveu enfiar um tubo de PVC até uma certa profundidade que a gente pegasse o ano, porque se esse material tinha algum peso, alguma coisa, ele vai ficar no solo. Então a gente acabou pegando 3 amostras desse material e ficamos de levar para analisar. E isso aconteceu agora, esse ano. Pode passar o próximo? A gente foi até a UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, e junto com o professor João José Marques lá, a gente deixou essas amostras para que eles realizem 2 análises. Eu estou para pegar essa análise. Não sei se vai ter alguma coisa ali, mas se de repente tiver algum metal, sei lá, magnésio, alumínio, estanho, sei lá, tiver alguma coisa diferente, num grau elevado ali de contaminação, porque assim, o que o professor vai fazer? Ele vai analisar como se fosse uma contaminação de solo, para ver o que tem ali. E se a gente identificar isso, depois a gente vai tentar separar e ver se tem alguma coisa, algum vestígio, e aí fazer uma quantitativa para ver o percentual dentro do metal. Quer dizer, é um tiro no escuro que eu estou fazendo, mas pesquisa se faz dessa forma. E aí, se a gente quer chegar a alguma resposta, se a gente quer avançar dentro da pesquisa ufológica, tem que ser dessa forma. E essas análises são caras. Só que essa especificamente, por conta da amizade que a gente fez lá na cidade de Lavras, tal, a gente está conseguindo na faixa, né? Então a universidade entrou, né, com maquinário e tudo para fazer, só que demora um mês para sair o resultado disso. Então em breve eu devo estar recebendo essas análises e vou publicar lá no canal também o que a gente descobriu a respeito desse caso. Pode passar. Tem um vídeo também do caso de Cavaru, nesse link aí lá do YouTube, do canal Enigmas e Mistérios, quem quiser saber mais. E tem um outro vídeo quando a gente entregou as amostras na UFLA também. Depois aí vai ter o já da análise. Pode passar o próximo? Nesse caso, então, teve envolvimento americano por causa de acordo de testemunha? Teve, mas eu contei para vocês? Não. Eu vou contar agora, né, que eu esqueci de contar. A professora Lia, aquela que estava no jornal, eu consegui localizar ela alguns anos atrás, quando ela era viva. Hoje já morreu também. E na época, eu ligando para ela, ela falou assim: olha, Edson, eu lembro do caso, tudo, me contou tudo direitinho. E ela falou: eu recebi em casa a visita de uns militares americanos, uns caras, veio dos Estados Unidos. E eu tenho, inclusive, as cartas dele aqui, os negócios em inglês. E aí ela ficou de me passar. Só que
naquela época eu viajando para um lado, para o outro, sabe? Cheguei a cobrar ela uma vez, vou mandar, estou procurando, meio enrolada, professora, né? Tem muito serviço, e aí não me mandava. E passou o tempo, você acaba até esquecendo, né? Uma carta em inglês, para que serviria isso naquela época? Hoje, para mim, seria um tesouro. E aí ela faleceu. Aí quando faleceu, eu falei com o irmão também. Aí eu, já pegamos as coisas dela, jogamos tudo fora, tal. Aí se perdeu. Seria a prova de que os militares americanos estiveram com ela. Mas ela, pelo menos, me falou que houve isso sim, né? Então, sempre houve o interesse nesses casos, quando tem metamateriais, quando tem seres, né? No caso de Varginha. E o material foi levado para os Estados Unidos? Não, porque não chegaram a pegar. Pelo menos não sei, né? Se pegaram depois, alguma coisa, não sei. Mas o Walter Biller, também, que pesquisou o caso, ele cometeu essa gafe aí, de não pegar também. Porque ele poderia ter cavado ali e achar que o faxineiro lá do colégio varreu tudo pro quintal, assim, né? E caiu muito daquela chuva. Ficou uns minutos ali o negócio despencando do ar. E houve acobertamento? Aí houve. Porque qualquer coisa que você pede a respeito desse caso, né, que houve depois um depoimento que a Força Aérea também ficou sabendo e foi lá, pegou o depoimento dela, depois que saiu no jornal, né? Saiu no jornal em 1958, em julho. O caso foi em junho, finalzinho de junho. Pode passar o próximo. Tem outros casos, né, que nem eu falei, tem o caso de Magé, Cubatão, mas eu quis pegar esses três. Mas Cubatão teve a queda da nave, Iguape em 63 teve um objeto também que caiu no rio Peropava, né? O de Cubatão foi em 1976, o Magé que foi mais recente, Guarujá, Caieiras que foi em 2022, dentre outras cidades. Aí eu quis pegar só São Paulo e Rio de Janeiro para a gente ter uma ideia, mas se eu fosse falar tudo... Então, assim, para concluir, será que um dia nós teremos informações ufológicas sobre esses metamateriais, ultramateriais e EBs, classificadas como secreta ou ultrasecreta, disponíveis ao público? Será que a gente vai ter isso algum dia? Eu, particularmente, eu creio que não, pois alguns acordos não permitem essa liberação. O acobertamento ainda existe de forma muito intensa, embora tentaram... com a lei aí dizer que não, liberou nada, né? O que tinha de mais importante não liberou, só porcaria, só a ponta do iceberg. Mesmo assim, existe uma possibilidade, se a gente continuar insistindo na liberação, utilizando as ferramentas jurídicas disponíveis, talvez a gente possa saber um pouquinho mais a respeito desse tema tão interessante, né? Que são as evidências concretas do fenômeno OVNI. Mas logo o negócio vai escancarar, é isso que eu posso falar, porque é assim, se vocês olharem para a imprensa e o que está acontecendo, vocês vão ver, fazer uma leitura de contexto, vocês vão ver que Estados Unidos e outros países, a própria imprensa está falando mais no assunto, então o povo já está sendo preparado. Para quê? Para eles virem a público num determinado momento e falar, olha, disco voador existe, o fenômeno extraterrestre é real, existe vida extraterrestre, ponto. E aí é NASA, isso aí vai ficar com NASA, com os militares do mesmo jeito, mas a população mundial vai saber que o fenômeno existe. E aí a gente vai ter que quebrar paradigmas, mudar a nossa mentalidade, sair de um momento de seres terrestres para seres cósmicos, né? A gente tem uma visão um pouco mais ampliada aí, porque aí daqui a pouco o Sagas vai fazer um evento, vai chamar o ET de Varginha para dar uma palestra aqui, né? Para falar o que ele estava fazendo naquela época, se ele veio comer o pão de queijo lá de Minas, que é muito bom, né? Ver o café lá da região, eu estou brincando, né? Mas vai ser um negócio interessante, e aí o ufólogo não vai existir mais. O que vai existir provavelmente eu devo me incluir numa faixa de pessoas que vai mexer com exopolítica, criar uma política
para que adaptem esses seres que vão estar chegando, que vai estar andando, indo no shopping, indo na praia aqui, né? Indo até o Portal da Serpente, dar uma voltinha ali. Então, o que vai ter é zoopolítica, e não ufologia, ufólogo como a gente conhece hoje, que o ufólogo é pesquisa, é trazer informação, documento, lutar contra o acobertamento, né, que durante essas décadas foi assim que a gente trabalhou, né, mas vai chegar um momento que isso vai acabar. Próximo, aí acho que é o fim, hein? Fim, tá? Queria agradecer aí